Olá, aqui é o professor Rogério. Vamos dar continuidade ao curso de Endocrinologia Prática Aprendendo com Casos Clínicos. Hoje é o primeiro caso a ser descrito em tireoide. Aqui é um breve currículo meu e o link do currículo Lattes caso alguém queira algum detalhamento. Como estratégia do nosso curso, já sabemos que vamos discutir os casos clínicos divididos por grupos, diferentes grupos: adrenal, diabetes tipo 1, 2, genética, tireoide, neuroendócrina, osso, puberdade, crescimento e diferenciação sexual. Hoje aqui nós faremos um caso típico de tireoide. Começo a classificar os casos clínicos por nível de dificuldade para facilitar o aprendizado e a parte didática de quem estiver acompanhando o curso. Hoje vamos mostrar um quadro de uma tireoidopatia autoimune. O objetivo é relatar um caso típico e definir a conduta básica em casos semelhantes. Objetivos principais da aula é entender o follow-up clínico laboratorial das tireoidopatias autoimunes, no nosso caso aqui, um caso inicialmente de hipotireoidismo que posteriormente evoluiu com hiper. Definir doses ideais de antireoidiano no tratamento da doença autoimune de tireoide. A primeira consulta foi no dia 13 de 8 de 2018. Será importante para considerar os exames prévios e a conduta em cima dessa data. Tratava-se de uma paciente de sexo feminino de 36 anos, com história de lacrimejamento e edema palpebral com sensação de inchaço periorbitário. Ela vinha para reavaliação da evolução da doença tireoidiana, uma vez que ela já sabia ser portadora de doença tireoidiana. Tinha um histórico prévio de hipotireoidismo, uso prévio de L-tiroxina sem relatar ou saber qual dose, usou somente 2 caixas depois de um intervalo de tempo, suspendeu esse tratamento e foi substituído por metimazol 10 mg uma vez por dia, o qual ela tomou 4 caixas. De chegar na consulta usando a medicação. Tem uma história há 1 ano de não usar anticoncepcional, mas também não engravidar. Dados do exame físico básico: uma altura de 154 centímetros, um peso 56,2. Ela refere 56 quilos mesmo antes do diagnóstico de alterações dos hormônios tireoidianos. Possui um esoftalmo bilateral com discreto edema periorbitário inferior. A tireoide, a ectoscopia não visível, uma palpação aparentemente normal, sem nódulos. E de volume normal. E sem mixedema pré-tibial. Aqui é a evolução laboratorial documentando todos os exames trazidos pela cliente. Observamos que o primeiro exame foi em setembro de 2016. Nós fizemos a consulta aqui nessa linha vermelha e estava indefinido o uso da medicação aqui nesse período. E aqui era a evolução dos exames laboratoriais. Na primeira consulta, em 2016, ela tinha um TSH elevado, 7,33, com T4 livre normal, anticorpo negativo. Uma situação que nós definimos como hipotireoidismo subclínico. Provavelmente, nesse período, tenha sido o período que ela tenha feito uso da L-tiroxina. Já em uma consulta quase 1 ano após, provavelmente sem hormônio tireoidiano, ela colhe novamente os exames e vem um TSH de 0,02, um TSH suprimido. Geralmente o valor sérico é de 0,4 a 4,2 ou 5,0. Nessa consulta, o nível de T4 livre estava elevado, 2,42. O habitual entre 0,75 e 1,7 na maioria dos kits. O anticorpo anti-TPO negativo e tinha um TRAB de 25,44 unidades, numa referência de 1,75. Ou seja, ela possuía um quadro de um hipertireoidismo do ponto de vista laboratorial leve
e com presença de anticorpo antirreceptor TSH, confirmando o diagnóstico de uma tireoidopatia autoimune, no caso a doença de Basel-Graves, levando essa tireotoxicose, né? Então, é uma causa de tireotoxicose com hiperfunção tireoidiana. Então, a principal causa de tireotoxicose por hiperfunção é doença de Basel-Graves, principalmente nessa faixa etária bem típica, abaixo de 40 anos de idade e sexo feminino. Posteriormente, ela trouxe esse exame de março, acredito usando metimazol. Em 2018, no mês subsequente aqui, também com as taxas dos hormônios tiroidianos, sem dosagem de TRAB. Então, quando ela chegou na consulta, nós vimos esse exame e repetimos esse exame dia 4/9 de 2018 para definir conduta. Todo paciente com portador de doença Graves que use metimazol, que é um exemplo das tionamidas, deve fazer hemogramas e dosagens de enzimas hepáticas, porque as consequências e efeitos colaterais das drogas estão relacionados à neutropenia, leucopenia e aumento de transaminases, ou por lesão hepática ou por lesão canalicular. Nesse caso, ela sempre manifestou, evoluiu com a parte hematológica e enzimas hepáticas normais. Não tinha nenhuma prova de função inflamatória elevada, descartando aí as possibilidades das tiroidites subagudas. E o TSH na consulta estava 0,17, segundo ela, tomando 20 mg. O anticorpo anti-TPO negativo, antireoglobulina, com TRAB positivo, mas numa titulação menor. Foi feito um ajuste de 25 mg na dosagem e a paciente retornou de setembro, ela retornou em janeiro. 10, 11, 12, 13, 4 meses posteriormente. Já com perfeitas dosagens hormonais e com, novamente, uma queda do anticorpo antirreceptor TSH. Foi tentado reduzir a dose para 20 mg, o que elevou um pouco o TSH, mas mesmo assim o TRAB continuou a evoluir. Então, posteriormente, em setembro de 2019, com 20 mg traz exames normais, com titulação menor do que TRAB. E aqui, já em janeiro de 2020, com 2 anos e 3 meses de segmento da doença, com titulação praticamente negativada do TRAB, ela traz um TSH, o maior valor na sequência pós-metimazol, o que nos levou a reduzir a dose para 10 mg de tapazol. Então, a paciente provavelmente, em breve, ficará livre dessas dosagens de metimazol. Posteriormente, deveremos mudar para 5 mg, observar mais uns 3 meses e suspender o tratamento. Aí vem aquela pergunta, a paciente terá remissão ou recidiva após a suspensão do tratamento? Então, algumas considerações em relação ao caso foi um bom prognóstico em relação à negativação dos níveis de TRAB e também o fato da paciente possuir, em 2 ocasiões, ultrassom de tireoide com medidas em torno de 9 a 10 gramas. Então, a tireoide pesa em torno de 6 a 16, 17 gramas, ela sempre teve uma tireoide normal. Então, nesses casos, paciente onde a titulação vai regredindo ao longo do tempo com ultrassom de tireoide normal, são casos de melhor prognóstico. Nesses casos, eu sugiro não realizar radioterapia para tratamento, e sim observar a taxa de remissão da doença, uma vez que tem maior probabilidade disso acontecer. Então, a conduta nesse caso foi sempre reavaliação clínico-laboratorial, tentando fazer a cada 3 a 6 meses. Foi sempre, nos casos da tireotoxicose com hiperfunção, sempre é bom reduzir a ingesta de sal, uma vez que 3 gramas de sal já tem a quantidade de iodo necessária da dieta. Então, se o indivíduo consumir muito sal de cozinha, provavelmente vai estar ofertando mais iodo para uma tireotoxicose
com hiperfunção, piorando ou dificultando o tratamento. E a gente sempre vai fazer um ajuste do metilmazol conforme os níveis séricos de TSH e T4. Em casos simples assim, é importante evitar o uso de glicocorticoide, até mesmo porque a esoftalmopatia é leve e evoluiu bem neste caso. Não encaminhar o paciente para radiodo nesses casos com volume tireoidiano abaixo de 20 e 25 gramas. Aguardar a evolução hormonal e imunológica num período médio de 2 anos, como é o caso. Sugerir, durante o tratamento, evitar a gravidez até a remissão da doença, se possível. Conclusões, é um caso de doença de Baslow-Graves pura, vamos dizer assim, onde nem havia títulos de anticorpo, anti-TPO e tiroglobulina positivos, fazendo um quadro mais misturado de Hashimoto e Graves. Aqui não, só tem TRAB positivo, com esoftalmo leve e TRAB positivo em todas as coletas em queda progressiva. Teve uma boa resposta clínica ao metilmazol, sem efeitos colaterais hematológicos e hepáticos. Teve remissão imunológica logo entre o segundo e o terceiro ano da doença, que é o mais provável. E apesar do Graves, não foi documentado o bócio clínico ou ultrassonográfico, como a literatura sugere. Isso é o que acontece cada vez mais no consultório, pacientes com tirotoxicose, com hiperfunção, com volume tireoidiano normal. A literatura fala até acima de 90% tendo bócio, mas eu tenho encontrado até 50% dos pacientes sem bócio. O paciente evoluiu bem ao longo do tratamento com boa adesão e regularidade. Então essas são as considerações que eu gostaria de fazer sobre esse caso típico de evolução de doença de Graves com remissão. E aqui deixo o contato para tirar dúvidas. Esse caso ilustra bem a maioria dos casos de Graves, onde com paciência e orientação o prognóstico e a evolução acaba sempre sendo favorável aos portadores. Obrigado.